Pessoal, agora nós vamos criar a tabela que vai nos ajudar a mostrar os produtos. Mas antes de criar a tabela, que eu vou deixar para criar na próxima aula, nós vamos usar um recurso dentro do Material que é os Schematics. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a documentação para que a gente possa ver do que se trata. Então, se você colocar aqui Material, Angular, Schematics, você vai ver, ele vai cair aqui no link, e existem formas de você criar os componentes de uma forma mais simples. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você pode usar, deixa eu mostrar aqui embaixo, ó, nggenerate @angular/material, aí você coloca 2 pontos e o nome do schematics que está à disposição e o nome do componente que você quer que seja gerado a partir desse template, desse modelo. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 schematics que vai te ajudar dentro do Material para criar alguns componentes seguindo alguns modelos. Por exemplo, você tem aqui um formulário, você tem a parte de navegação, você tem um dashboard, você tem uma tabela e você tem uma árvore. E um deles que a gente pode usar é o de table. Tá? Eu não vou sobrescrever o componente que a gente criou, que é o Product Read. Eu vou criar um outro componente temporário só para a gente ver como ele cria. Ele vai criar uma estrutura um pouco mais complexa, que vai ter alguns recursos que eu não vou me preocupar muito nesse exercício aqui, nessa aplicação, que é a parte de paginação. Mas eu vou mostrar para vocês que ele vai criar esse componente e eu vou deixar esse componente no código final. Embora eu vá deixar do jeito que ele criou a partir do schematics, né, com os dados mocados, e serve para você de referência e também vai servir para a gente de referência para a gente criar a nossa tabela, tá? Então vamos lá, para criar tem aqui o navigation schematic e o table schematic. A gente pode copiar isso, ó, nggenerate @angular/material table. E a próxima coisa que ele vai querer que você coloque é o nome do componente. Então, eu vou copiar até aqui, vou limpar o nosso terminal, vou copiar isso e vou dar um espaço para definir o nosso componente. Vou colocar aqui, ó, components /product /product-read 2. Vai ser o Product Read 2, que a gente não vai usar, vai servir só para a gente de modelo, para a gente criar o nosso próprio componente. Vocês vão ver que além de ter o HTML, além de ter o TypeScript, além de ter o CSS, ele vai criar um outro arquivo chamado Data Source. E uma coisa legal que ele vai fazer, ele vai automaticamente mexer no nosso App Module. Se a gente abrir aqui, ó, o nosso App Module, a gente vai precisar, assim como nos outros recursos que a gente fez no Material, vai precisar importar alguns módulos. Ele vai importar esses módulos automaticamente para a gente. Não apenas o módulo da tabela, mas ele vai importar um módulo da tabela, vai importar um módulo de paginação, porque por padrão o schematics da tabela já traz uma paginação embutida e vai trazer também o módulo de sorte, né, de ordenação das colunas, que também ele já traz embutido. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai criar, usando o schematics da tabela, dentro de components/product/product-read 2. Então, vou dar aqui um Enter. Você vai perceber que ele vai criar um componente um pouco mais complexo do que o que a gente vai realmente usar na nossa aplicação. Pronto, criou o componente. Uma vez criado o componente, se a gente olhar aqui no App Module, que a gente já está, na verdade, ó, ele adicionou o Match Table Module, o Paginator e o Sort, já fez a questão dos importes e adicionou aqui, ó, o Product Read 2 Component. Se a gente for lá no nosso componente de CRUD, dentro das nossas views, né, aqui, ó, Product CRUD, e a gente entrar aqui, se eu duplicar isso e colocar o 2, você vai ver que além de ter o componente que a gente tinha criado, ele vai colocar o outro componente que representa a tabela. Pronto, ó. Colocou o nosso componente e colocou a tabela aqui embaixo. Ó, a tabela tem a questão da paginação. Esses dados são dados mocados. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai fazer a ordenação da tabela, ó, começando de 20, 19, mostrando aqui. E se você quiser mexer dentro desse componente, ó, deixa eu olhar aqui, nós temos o Read 2, ele tem, além do CSS, HTML e TypeScript, ele tem um arquivo chamado Data Source.
É nesse arquivo que ele tem os dados, tá? Que ele tem os dados que vão ser usados no seu data source. E a gente tem como personalizar algumas coisas aqui, só para a gente ver a questão da paginação. Se eu entrar aqui no HTML, você vai ver aqui a questão do paginator. Por padrão, ele coloca uma página de 50, eu posso colocar uma página de 10. E por padrão, a menor página é de 25. E eu posso, por exemplo, colocar aqui uma página de 5. Então, eu vou colocar 5, 25, 50 e 100 e vou tirar esse 250 aqui. Só para a gente ver o que é que vai acontecer na nossa interface gráfica. Na verdade, eu devia ter colocado 10 também. Então, no lugar de 25, eu vou colocar 10, já que 10 é o padrão. E eu vou colocar até no máximo 50. Pronto, só essas três possibilidades. 5, 10 e 50 e o padrão é 10. Então, olhando aqui, ó, ele vai dar um refresh na aplicação ainda. Pronto, ó, colocou a página padrão como sendo 10, ó, 5, 10 e 50. Se eu colocar 10 como tem 20, ele vai realmente fazer a navegação e ele vai também fazer a questão da ordenação. Tá? Aqui em relação à ordenação, primeiro ele ordena e depois ele faz a paginação. Então, se você estiver na primeira página, ele vai trazer de fato os últimos elementos para a primeira página. Ele não ordena só dentro da própria página não, tá? E aqui eu poderia, se quisesse, colocar uma paginação de 5. Então, você já recebe, usando esses schematics, uma tabela pronta. E a partir desse componente pronto, você consegue criar o seu componente de uma forma muito simples. É essa estratégia que a gente vai usar. Uma vez que a gente usou o schematics no outro componente, vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou entrar um pouquinho em detalhe de como está implementado isso, só para explicar um pouco de como está organizado e dar para vocês algumas ideias de como é que vocês podem pegar esse componente e realmente adaptar ele, mantendo a questão da paginação e tal. Mas para outra aula, depois que eu explicar para vocês um pouco do componente, a gente vai de fato criar o nosso componente, que é o que vai ficar na nossa aplicação. Mas como eu falei para vocês, eu vou deixar esse componente gerado só como uma referência e nós vamos construir dentro do product-reach o nosso componente oficial para a gente usar na nossa aplicação. Vai ser uma versão mais simples, sem paginação e sem a questão da ordenação, mas que você vai ter aí a referência gerada pelo schematics e fica de trabalho de casa para vocês tentarem adaptar aquilo que foi gerado pelo schematics dentro do nosso componente. Mas deixa para fazer essas adaptações lá no final do projeto, que aí você já vai ter o projeto finalizado e fica muito mais fácil para você personalizar aquilo que já foi concluído. Beleza? Então fico por aqui. Na próxima aula a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre esse componente que foi gerado. Eu vou explicar algumas coisas para vocês. E na outra aula a gente retoma a nossa aplicação implementando o componente da tabela, que é o Product Reach.